Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre as orientações de Deus contidas na Bíblia nos levam a uma vida saudável. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos. Vou pedir que quem quiser deixar alguns comentários aí nos comentários, é opcional, tá? Os comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma graça obtida. Enfim, Deus vai ver e vai, com certeza, de alguma maneira, trazer uma resposta a vocês. Tá certo? E eu também vou estar vendo. E peço que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda no canal de Deus, que é esse, que se inscrevam. Que Deus agradece a todos. Agora vamos fazer uma oração para começar, queridos irmãos. Juntos. Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por este momento de ensino, de aprendizagem. Peço, Senhor, que o Espírito Santo me inspire neste momento, que Ele me tome, que todas as palavras que eu disser, seja elas quantas forem, do Espírito Santo do Senhor, seja apenas um instrumento, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida tudo que será ensinado neste momento. Que assim seja, meu Deus, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vejo muita resistência em muitas pessoas em seguir as orientações de Deus na Bíblia. Pessoas que se negam por conta disso, por conta daquilo. Mas tem pessoas também que pensam, qual seria a vida perfeita para nós, hoje em dia aqui? Né? Até hoje nós poderíamos alcançar uma vida sem doença, uma vida saudável, livre de um câncer, livre de infarto, de AVC, de uma paralisia, uma doença livre de estresse, quem sabe uma vida livre de estresse, uma saúde melhor, né? Uma vida estabilizada, mais bênçãos de Deus sendo obtidas através da obediência, né? Eu acho que a vida que todo mundo esperaria seriam essas. Eu, pelo menos, essa é a vida que eu gostaria de ter. Uma vida onde eu não tivesse doenças, onde eu não precisasse ir para o hospital, nem tomar remédio, uma vida onde eu fosse saudável, uma vida onde eu pudesse ser feliz, viver em paz com a minha família, com meus pais, com minha futura esposa, com meus futuros filhos, com os meus parentes, pudesse viver em amor e harmonia, né? Né? E é isso exatamente que eu sei que Deus está preparando para mim e para todos aqueles que foram obedientes a Ele na vida eterna. Mas, queridos irmãos, lá nós vamos ter uma vida perfeita. Agora, aqui não é possível ter a vida perfeita, mas ela pode chegar o máximo possível perto da perfeição. E como é que eu posso fazer isso? Seguindo justamente as orientações que Deus nos dá na Bíblia. Né? A Bíblia é o manual para a gente, como a gente deve viver, o que a gente deve fazer para manter a saúde, para se livrar de todos esses problemas que nós temos. Se o ser humano se alimentasse corretamente, o Covid não iria ter sido tão forte. Ele seria, como disse o ex-presidente, uma gripezinha, né? De fato, para muitas pessoas ele foi uma gripezinha, porque ficaram sintomáticos. Por quê? Pessoas que tinham alimentação melhores, elas suportaram melhores a situação da doença, né? Ninguém está falando aqui que o Covid é uma gripezinha. Aliás, nunca ninguém falou isso, né? Que a Covid era só uma gripezinha, não. Mas para aquelas pessoas que tinham uma alimentação mais saudável, que fossem mais fortes, elas seriam uma gripezinha. Como foi para muita gente, um resfriado forte, né? Uma coisa sintomática, né? Então, pessoa que tem mais condição física, pessoa que tem um organismo mais forte. E como é que eu mantenho o meu organismo mais forte? Quando eu alimento ele com o que faz ele ficar mais forte. Lembra que nós falamos do combustível do carro? Como é que o carro fica mais forte? Quando eu ponho o combustível certo nele, que é a gasolina, no caso. Se o carro é gasolina, é gasolina. Se o carro é álcool. Você entende? Então, como é que o ser humano vai ficar mais forte? Quando ele se alimenta do que é certo.
E o que é o certo da alimentação? Coisas que nos tragam substâncias que nos deixam mais fortes, né? Então, nós precisamos das substâncias necessárias da nossa alimentação para que nós ficamos fortes. Então, é a vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, K2, né? Zinco, magnésios, cálcio, quem mais? Quem mais? Enfim, tem várias vitaminas aí, né? Eu vou ficar lembrando de todas aqui. Então, você não precisa da coenzima Q10, né? Então, o ser humano precisa dessa vitamina, ômega 3, ômega 6, ômega 9. O ser humano precisa de todas essas substâncias. O ferro, proteína, potássio, carboidrato, a glicose, tudo o ser humano precisa. Entendeu, queridos irmãos? Então, é necessário que o ser humano tenha um equilíbrio dessas vitaminas, dessas substâncias. Mas para isso, ele precisa se alimentar adequadamente. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. Se alimentar adequadamente. E com a alimentação adequada também evita-se outras doenças, como câncer, como infarto, AVC, enfim, doenças degenerativas. Já pararam para pensar que essas doenças novas que vem existindo aí, demência, esclerose lateral, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, tem a ver com má alimentação? Tem a ver com coisas erradas que consumimos? Tem a ver com não exercitar a mente? Hã? Mas o ser humano não pensa. Quando Deus fala, por exemplo, não coma as carnes imundas. Por que será que ele falou isso? Primeiro, porque as carnes imundas, elas eram mais prejudiciais para o corpo humano. Elas iam causar mais mal do que as outras. Segundo, isso aí a ciência está comprovando hoje em dia. Você pode ir atrás, né? Pode ver que no hospital dificilmente você vai ver lá uma carne de porco, por exemplo. Por quê? Porque ela faz mal. Né? A pessoa que está doentada, ela não pode comer. Se a pessoa que está doentada não pode comer aquilo, significa que a pessoa que não está doentada também não pode. Por quê? Porque ela vai acabar ficando doentada. Entende? Então Deus orientou a não consumir porque faz mal. Segundo motivo, as carnes impuras vão transformar o nosso corpo em impuro, nos enfraquecendo e sejam vítimas mais fáceis de Satanás. Então, para que a gente possa suportar e ser obediente ao Senhor, nós precisamos estar mais fortes, mais puros. E como é que a gente faz isso? Não fazendo coisas que são impuras, que são abomináveis. Como, por exemplo, a alimentação de carnes imundas, como, por exemplo, contatos com mortos, como, por exemplo, relação homossexual. Deus não aprova essas coisas. Então nós temos que aprender a respeitar a vontade dele. Não interessa se você, por exemplo, que está me ouvindo, você, pô, a pessoa você tem descendência homossexual, você tem interação com pessoas do mesmo sexo. Mas você não é obrigado a ceder essa tentação. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que têm tendência a ter atração por crianças. Pode ter certeza que tem muitos por aí. Que são, eu ia falar, são pedófilos. Não são pedófilos porque eles não cometem nenhum ato contra as crianças, mas sente atração pela criança. Mas eles vão lá e vão agarrar a criança? Não. Eles estão se segurando. Muitos por aí estão se segurando. Não fazem nada de errado. Né? Lutam contra aquele sentimento. Agora, quando você vê por exemplo, tem pessoas que têm compulsão por comer, mas se seguram para não comer. Eu sou uma dessas. Eu me seguro para não comer, né? Então a gente vai vendo, tem o homem muitas vezes, ele tem aquela compulsão, aquela atração por uma mulher. Então, o homem vê aquela mulher bonita, que está chamando atenção, corpo bonito, tal, que está chamando a atenção dele ali, ele fica doido por aquela mulher. Mas ele vai lá e vai agarrar, vai estuprar ela? Não. Ele se segura. Principalmente se ele for casado, então aí ele não pode nem tentar dar em cima dela. Né? Então se segura. Você acha que muitas pessoas casadas por aí, homens e mulheres também, nunca se sentiu atraído por uma outra pessoa que não fosse o cônjuge? Claro que já. Mas muitos
resistiram à tentação, né? Muitos não se entregaram ao pecado e cometeram o erro, né? E muitos aí que tiveram uma coisa forte não estupraram a pessoa, mesmo que a pessoa tenha se negado a ele, não estuprou, aprendeu a respeitar. E é isso que o homossexual deve fazer também, lutar contra. Ele sabe que é errado, não é uma coisa normal. Deus não criou dois homens no Éden e duas mulheres, ele criou um homem e uma mulher. Então nós temos que seguir o padrão que Deus nos deixou. Você tem tendência? Tem? Muito bem. É respeitável a sua tendência. Mas você pode lutar contra isso. Você não precisa se entregar à tentação. Você não precisa se entregar ao erro. Você deve fazer o impossível para resistir. Captaram? Deve fazer o impossível para resistir a se entregar ao erro. Entendeu, queridos irmãos? Por quê? Porque a tentação, ela derruba o homem. Muitas vezes, quando você cede à tentação, você acaba fazendo uma coisa que não deve, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma novela que passou antigamente, que era Mutantes, né? Lá existiam as mutações que a doutora Maluca fez lá, né? Que era uma alienígena, e a novela, né? E teve aquelas pessoas que foram contaminadas por alguns dos mutantes dela, que ela colocou genes de animais, né? Que no caso era um que tinha genes de morcego vampiro, né? Então ele era vampiro. Outro que tinha genes de, de leão, outro no caso era uma mulher que era de pantera, outro que tinha genes de cobra, outro que tinha genes de lobo, e foram transmitidas as mutações que foram passando, né? Aí tinha, por exemplo, lá pelo menos três vampiros na novela, quatro, aliás, que apareciam. Um que foi um personagem ali só para completar a cena ali, que não tinha nem nome, era um carteiro. O outro, que foi mordido pela própria doutora, que tinha virado vampira também. E ele também nunca atacou ninguém. Né? A vampira policial também nunca atacou ninguém, trabalhava em DPCO mesmo sendo vampira. E a outra vampira também, que era a mãe de dois mutantes, que ela foi sequestrada, levada pra ilha onde tinha os mutantes, lá foi mordida pela vampira também. Nenhum deles nunca morderam ninguém. Então eles resistiam à tentação, eles tinham uma forte tendência ali, eles desejavam morder uma pessoa, tomar o sangue, porque eles eram vampiros, né? Mas eles se seguravam, né? Enquanto muitos outros atacavam e matavam muita gente, e entrando os vírus para frente, eles não. Eles se seguraram para não passar o vírus adiante, né? Teve também uma outra vampira, tem mais uma ainda, que ela virou vampira, chegou a atacar, mas depois ela caiu em si e não atacou mais ninguém. Porque ela foi curada, né? Então, queridos irmãos, é resistir ao mal, é resistir ao erro. Você sabe que Deus não aprova, Ele não aprova que você consuma carne imunda, então vamos resistir. Você acha que para mim é fácil? Porque outro dia eu estava no mercado, eu fui pegar azeitona para que minha mãe ia fazer ontem sanduíche de carne louca à noite. E tinha uma mulher que pediu lá, foi uma mulher, foi um homem, pediu mortadela. Aí o cara fatiou a mortadela e pôs aquela mortadela em cima da balança para pesar. E eu tava ali perto, eu vi aquele cheiro da mortadela no meu nariz. Na hora me veio aquela vontade de comer mortadela. Mas eu cedi, eu comprei mortadela para comer? Não. Eu resisti à vontade, falei, não vou comer porque Deus não prova. Foi fácil resistir? Não. Só que o que eu faço? Eu fico longe, eu não vou ficar sentindo cheiro para sentir vontade. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu mais amava comer era feijoada, que é feita com carne de porco. Mas nem por e eu parei de comer, eu resisto. Para tomar a decisão de não querer, o Espírito Santo me tomou. E eu não sinto vontade, não sinto falta de comer. Né? Agora, quando vem um cheiro que nem aquele no meu nariz, aí veio aquela vontade. Mas eu resisti. Outro dia me deu vontade de comer salame, mas eu não achei nenhum que não tinha carne de porco, então eu não comi. Então nós devemos resistir, queridos irmãos. Tem pessoas que não resistem, por exemplo, a fazer sexo, por exemplo. Então, tem a necessidade de fazer sexo todo dia. Só que aí a pessoa pega e, como ela é solteira, fica fazendo sexo com uma pessoa com outra
que não é casado, cometendo a fornicação. Tem que lutar contra isso, entendeu? Tem que evitar a pornografia, porque a pornografia também pode trazer consequências para a sua vida. Então tem que lutar contra. Tem que lutar contra o que é errado. É exatamente isso que Deus nos orienta na Bíblia, que nós façamos o que é certo para quê? Sigamos o exemplo de Cristo. Cristo era homossexual? Claro que não. Cristo só não teve uma esposa e teve filhos porque não era o propósito da vida dele. Ele veio aqui somente para viver e morrer. Imagina Deus que se encarnou ali, ele deu um filho. O filho ia ter os poderes dele igual? Ia ser um divino humano ali, coisa? Então não era essa a intenção. Ele não veio para se relacionar com ninguém. Ele veio para salvar a humanidade. Então não vem me falar, muita gente fala, Cristo era homossexual. Não, ele nunca foi homossexual. Né? Se fosse assim, todos os extras estariam errados. Então quer dizer que o próprio Deus errou quando ele cria lá no Éden Adão e Eva. Né? Um homem e uma mulher. Então lá Deus já errou, é isso. Né? Logo no início. Porque se ele se o certo é homossexual, ele errou lá na criação. Não, porque Jesus fala, siga o seu exemplo. E as pessoas vêm falar que Jesus era homossexual, então quer dizer que todo mundo que é hétero está errado. Só que o que sempre prevaleceu no mundo foi o heterossexualismo. E não o homem começou a surgir, virar aceitável pela população do mundo há pouco tempo, né? Há uns 20 anos atrás, talvez, que as pessoas não pareciam tanto assim. Elas se escondiam, né? Com medo de rejeição. Então, não faz parte. Espiritismo, contato com o morto, faz parte do que Deus quer da gente? Jesus fazia isso? Não. Ah, mas ele teve contato com Elias lá e com Moisés. Mas qualquer um dos dois estava mortos? Não. Como é que eu sei que não estava morto? Ah, mas falaram que Moisés morreu. Sim, vamos ver. Supor, Moisés morreu, a Bíblia fala isso mesmo, que Moisés morreu. Porém, a Bíblia fala que Elias morreu? Não. O que a Bíblia fala? Que Elias foi levado num carro de fogo, lá, que levou Elias para onde? Para o céu. Ele foi para o céu vivo. Elias foi para o céu vivo. Ele não foi para o céu morto. Portanto, Elias não morreu. Ele apareceu para Jesus ali, ele estava vivo. E Moisés, ele foi ressuscitado depois da morte. Né? Você vê que o anjo de Deus faz o quê? Ele briga com Satanás pelo corpo de Moisés. Então, e aí o anjo grande leva o corpo de Moisés para o céu. Ele levou o corpo. Então Moisés apareceu ali com o corpo dele, não com uma alma pelada. Né? Portanto, Jesus não fez contato com mortos. Até porque isso é impossível. Porque a Bíblia nos ensina que quem está morto vai para onde? Para o pó da terra. O que Deus falou para Adão? Do pó da terra você vieste, ao pó retornará. Ele não falou. O teu corpo do pó da terra vieste, ao pó retornará, e a tua alma irá, se você se arrepender, irá para o céu e irá para o inferno. Deus não falou isso lá quando Adão pecou. Não. Ele falou que ele ia viver do pó da terra vieste, ao pó retornaria, que ele morreria, que ele ia comer com o suor dele, e que ele morreria, ele voltaria ao pó da terra. Então, em nenhum momento, a Bíblia está pregando que o espírito de Adão foi para o céu, ou que qualquer pessoa que morre vai para o céu, vai para o inferno. Não. O ensino bíblico, quando você olha no livro de Jó e tudo mais, a crença qual que era? Que a pessoa morre, vai para a sepultura, vai ficar lá, vai voltar ao pó da terra, e quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Na primeira ressurreição, os salvos para receber a recompensa, e na segunda ressurreição, os perdidos para que seja aplicada a sentença. Né? Que é queimar lago de fogo, cada um no seu tempo, e depois a morte eterna. Então, queridos irmãos, essa é a verdade. Não existe pessoa que morre, que vai para o céu, que vai para o inferno. Então, não tem como você ter contato com ninguém que morreu. Não existe alma fora do corpo. Mas então, quem são essas pessoas que eles estão incorporando lá quando você vai fazer uma cirurgia espiritual? Quem são? Quem é a pessoa que aparece lá? Já vi pessoa morta aparecer lá para o parente lá. Sabia a coisa que só o parente sabia. Tinha os mesmos trejeitos, o mesmo cheiro, as mesmas manias, o mesmo jeito de falar. Era a pessoa.
Não. Quem está aparecendo, tanto incorporando essas pessoas quanto aparecendo lá, são demônios. Os demônios de Satanás. Tá certo? Satanás ele tem poderes, ele é um anjo, ele é um arcanjo. E os demônios eram anjos, então eles têm poderes. Então é um demônio que se transfigura. Como você vê na Bíblia, os anjos que apareceram para pessoas, eles não apareceram com asas em forma de anjo, eles apareceram em formas humanas. E o exemplo mais clássico é a história de Ló. Quando os anjos chegam na, lá, na, lá em Sodoma, onde Ló estava morando, né? E aqueles homens vê aqueles dois homens, né? Eles pensam que são homens viajantes normais e falam para Ló, põe esses homens para fora porque eles queriam abusar sexualmente daqueles dois homens, pensando que se tratavam de homens normais. Mas na verdade eram dois anjos, Rafael e Gabriel, né? Você vê que Abraão, quando vê os anjos, ele fala, Deus está aqui, ele reconhece, né? Ele vê que eram dois anjos, Rafael e Gabriel, e Jesus ao meio, né? Também conhecido na época como Miguel. Então, você vê que eles estavam lá como homens, né? Provavelmente as pessoas que estavam na família de Abraão falaram, quem será que são aqueles homens que estão ali, né? Quando é, Gabriel apareceu para Maria, apareceu para Daniel, ele apareceu com forma de anjo, não, com forma humana. Do sonho de José, uma forma humana, ele se transfigurou numa forma humana, ou seja, ele pode assumir a forma física que ele quiser. A novela Gênesis da Record, tem pessoas que falam, ah, essa novela bíblica não vale nada, isso aí não. Ah, você assistiu a novela não sei o quê? Não, não assisti porque isso aí não é nada, mas é sim, queridos irmãos. A gente deve sim assistir essas novelas, eu me converti através delas. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Tem muito a ensinar pra gente essas novelas, que nem, por exemplo, a novela Gênesis. Ela mostrou Satanás com diversas aparências diferentes, mostrando que ele mudava de forma, né? Com cabelo mais curto, com cabelo mais comprido, mais loiro, mais moreno, né? Mostra Satanás fazendo uma mulher comum fazer uma cura, né? Aí você vai na novela Gênesis também, na parte de Jacó, quando ele está brigando com aquele ser, você vê lá, mostra que a cara que era de Jesus, realmente, que era ele quem estava lá. Aí você pega, vai na novela, foi na Reis? Não, foi na novela Reis. No início lá, no pai de Samuel, depois que Samuel morre, você vê na hora que Saul vai lá consultar a feiticeira para trazer as filhas de Samuel, você vê que a feiticeira está ali, Saul está lá e a feiticeira invoca e aparece lá um demônio, lá um homem que representava um demônio. E de repente a câmera rodava, quando botava estava Samuel. Daqui a pouco a câmera rodava de novo, estava o demônio. Depois rodava de novo, estava Samuel. Nos demonstrando o quê? Que era um demônio que estava ali junto com Samuel. Então quando você vê essa novela, você fica bem claro para você que era um demônio, que não era Samuel que estava lá. Mas é claro, essas novelas têm muitas coisas enganosas também. Por isso que você deve ler a Bíblia, para você entender a base ali, entender o máximo possível ali da história, para que você vá assistir a novela e você faça um complemento com ela nesse tipo de cena. Agora é claro que a novela tem muita coisa ali enganosa, muita coisa errada, né? Que nem, por exemplo, a novela Apocalipse fizeram um arrebatamento secreto. Não vai existir esse arrebatamento, o arrebatamento é único. Entendeu? Então não vai existir isso. O cara tá dirigindo e daqui a pouco desaparece. Não, não vai existir isso. Entendeu? Não vai. Então, isso já foi um erro. Incluir a novela, a história do rico e o Lázaro, que é uma parábola de Jesus, dentro da história de Nabucodonosor. Fizeram uma lambança ali, né? Mas são histórias que a gente pode estar enxergando um pouco de como foi. Porque às vezes, só a leitura, você imagina tal. Agora você vendo ali, então, eu gosto de ver essas novelas. Eu vi todas até hoje. Todas. Todas, todas. E se tiver mais, eu vou ver também. Entendeu, queridos irmãos? Então, nós temos que entender isso. Que nós precisamos
captar as situações de que Satanás, ele tem poderes, ele pode fazer as coisas. Então é claro que ele vai se transfigurar na forma física de alguém que morreu, vai se mostrar o cheiro, o jeito, inteligente, vai saber as coisas que a pessoa sabia e vai enganar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia e não compreendem a verdade que a Bíblia está demonstrando, que não existe alma, que o ser humano é o pó da terra, vai ao pó da terra voltará. Então aquilo ali nunca vai ser um ser humano. Então, você sabendo disso, você jamais vai ser enganado. Pode aparecer uma pessoa que for lá. Pode aparecer o cara transfigurado no Silvio Santos que já morreu. Não é o Silvio Santos, é um demônio transfigurado. E a mesma coisa acontece na saúde espiritual. São demônios que incorporam naquelas pessoas. Mas qual a intenção? De enganar, de fazer as pessoas se desviarem do caminho, acreditar no espiritismo. Eu mesmo, eu quase entrei no espiritismo. Por quê? Porque eu cheguei a comprar um livrinho do Chico Xavier. Porque meu pai foi lá, ele foi curado lá. Eu vi cura ali, eu vi milagres ali. Infelizmente, muitas pessoas vão atrás de cura, de coisa, não vai atrás da vida eterna, não vai atrás da coisa amor. Você entendeu? Então, só que eu lembro que a cura de Satanás muitas vezes ela volta. Né? Não é uma cura definitiva, muitas vezes. Porque ele não tem intenção de curar ninguém, tem intenção de trazer as pessoas para Deus, para distanciar as pessoas de Deus. Né? Então, queridos irmãos, nós devemos seguir o que a Bíblia nos orienta a seguir. Se nós seguirmos isso, nós vamos ter uma vida saudável, uma vida perfeita. Tá certo? É que nem quando um pai fala para você, não, põe o dedo na tomada que você vai levar choque. Você sabe o que é um choque? Não, nunca tomou, então não sabe. Né? No momento que o pai está te falando, você não sabe, você nunca tomou um choque. Aí você vai lá, teimosa, e põe o dedo na tomada, você leva um choque. Entendeu? Pronto. Aí eu tenho certeza, depois que você levar o primeiro, se você sobreviver, você não vai pôr mais a mão na tomada. Né? A não ser que você goste de tomar choque. Né? Entendeu? A não ser que você goste. Né? Seja masoquista. Então, queridos irmãos, é muito importante que a gente entenda que a Bíblia nos orienta a ter uma vida melhor. É um manual para que a gente viva bem, para que a gente viva feliz, para que a gente viva com mais saúde. Tudo que Deus vai pedir para a gente fazer é para o nosso bem. Tudo só vai nos trazer coisas boas, só vai trazer saúde, só vai nos distanciar das doenças. Eu estou com uma tia que está com câncer avançado, que ela está com dores terríveis. Ela está colocando em plastro de morfina para aliviar a dor. Entendeu? E mesmo assim ela fica com dor ainda. Então, para que nós vamos tentar chegar numa situação como essa? Será que não é melhor a gente ser obedientes a Deus para tentar não chegar nesse nível? Se é que ainda há tempo? Eu não entendo como uma pessoa é capaz hoje em dia de colocar um cigarro na boca. Droga. Entendeu? Na minha época, eu não entendo como tantas pessoas entraram no vício. Nós fizemos curso, o governo na época fazia lá o ProERD, que era um programa que era para lutar contra as drogas. Tinha uma musiquinha que não sai da minha mente, a musiquinha. Eu falava, a ProERD é um programa, ProERD é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. E teve gente que mesmo assim entra nas drogas. Pessoas que eu conheço, pessoas que estudaram comigo. Para quê? Por quê? Gente, nós estamos vendo, para as pessoas que veem novelas, você já viu várias pessoas ali com graves problemas nas novelas ali por conta de vício de droga. Né? Geralmente tem parentes, eu tenho parente que usa, né? E já foi preso várias vezes, levou tiro, tudo mais por causa de droga. Porque não tem dinheiro para comprar, e aí tem que pagar. E aí pessoas que morreram de overdose por conta de droga. Pessoas que vão destruindo a sua saúde cada vez mais por conta de drogas. Pessoas que perdem a vida muitas vezes são mortas pelos traficantes porque não tem como pagar por conta de drogas. Mas antes eles não matam só, não, eles torturam. Já vi uma mulher, não vi não, foi me contado, que eles pegaram uma moça que estava levando drogas para eles. Sabe o que eles fizeram com ela? Eles levaram ela, deixaram ela pelada, arrancaram os bicos dos seios delas e foram torturando a orelha deles, sabe como é que foram torturando ela, viva, até levar à morte. Olha só o que o ser humano é capaz de fazer.
É um nível de maldade, porque ela usa dinheiro para pagar drogas. Será que essa é a vida que a gente quer? Pessoas que vivem na rua porque não dá para voltar para casa, porque são viciados, se voltar para casa vão roubar as coisas da casa para poder comprar droga. Gente, isso é terrível. Bebida alcoólica provoca cirrose, provoca doenças, diabetes, cigarro, traz o câncer, traz o negócio. Para que você vai se arriscar a isso? Gente, será que Deus tá pedindo para a gente sofrer? Não, Ele está pedindo para a gente se libertar do mundo. Ele está querendo trazer para a gente paz, saúde, amor, tranquilidade. Ele está querendo trazer para a gente distância das doenças. Ele deixou para a gente esse manual para que a gente pudesse viver melhor. E o ser humano está fazendo o que com esse manual? Jogando fora, como se não valesse nada. É a mesma coisa de eu pegar, comprar um aparelho que eu nunca mexi na vida. Né? E aí eu pego o manual dele e jogo no lixo. Aí eu não sei como usar, joguei o manual fora. Aí eu vou lá e jogo de qualquer jeito, aí vai desgastando uma peça ali, vai outra ali, vai estragando, daqui a pouco ele estraga. Por quê? Porque eu não li o manual. Porque eu joguei fora o manual. E é a mesma coisa que o ser humano está fazendo hoje. Está jogando fora o manual de sobrevivência, o manual de funcionamento do seu próprio corpo, que é a Bíblia Sagrada. Lá é a única maneira que você tem de saber o que você vai fazer para alcançar a perfeição e chegar rumo à vida eterna. É a obediência, queridos irmãos. O segredo é a obediência. Chega de resistência, chega de rebeldia. Entenda que você resistir, que você ser rebelde, você vai trazer sofrimento, dor e tragédia na sua vida, você vai trazer rancores na sua vida, você vai trazer dor na sua vida, você vai trazer sofrimento na sua vida. Você vai trazer o mal. Lembre-se disso, que só quem vai sofrer sendo rebelde é você. Será que vale a pena arriscar a perder a saúde, a ter um câncer, a ter uma doença grave, por causa de um prazer, de um sexo fora do casamento, ou por causa de um prazer de uma relação homossexual, ou por causa de um prazer de comer uma carne imunda, quando tem outras carnes, outras coisas para você comer? Será que vale a pena a gente se destruir por conta de um prazer momentâneo? Jogar no lixo a vida eterna por conta de um prazer momentâneo? Será que vale a pena, irmãos? Fica aqui essa reflexão para a gente pensar, tá certo? Eu já fiz a minha escolha. Eu quero seguir o manual da vida. Eu quero ter o máximo possível de saúde possível. E é o que eu venho tentando fazer. Eu vou seguir o que meu Senhor quer. Eu quero ser obediente a Deus. Porque se eu não sou obediente a Deus, como que eu posso ser obediente às leis do meu país? Como que eu posso ser obediente no meu trabalho? Como que eu posso ser obediente a meus pais? Não. Eu preciso mostrar obediência ao meu Senhor. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar então, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por este momento de oração, obrigado por estar comigo, Senhor. Peço, Pai, para as pessoas que estão me ouvindo agora, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo estão inscritas, Senhor. Que o Espírito Santo desça sobre elas, não dê sossego a elas e nem a mim, se eu não estiver sendo obediente a Ti, Senhor. Que a gente não tenha sossego enquanto não sermos obedientes a Ti, Pai, para que juntos alcancemos a vida eterna, meu Deus. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas, Senhor. Que elas estiverem trabalhando, que elas possam voltar ao trabalho para casa em segurança, Senhor. E se ainda estiverem indo trabalhar, que elas vão e voltem ao trabalho em segurança, Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o caminho do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? Que Deus te abençoe a todos. E lembre-se, vale a pena correr o risco de sofrimentos, de doenças, como câncer, e AVC, infarto e outras doenças mais, para ser desobediente a Deus? Em outras palavras, vale a pena jogar a vida eterna no lixo, por causa de um prazerzinho de comer uma carninha de porco, ou um prazerzinho de fazer algo num dia errado, ou um prazerzinho de fazer um sexo fora do casamento, ou um prazerzinho de fumar um cigarrinho ali, ou um prazerzinho de estar ali com os amigos tomando uma bebidinha alcoólica? Será que vale a pena? Não. Olha só o exemplo aí que está acontecendo
2 pessoas já morreram e outras estão intoxicadas por metanol, que é uma substância que foi encontrada dentro da bebida alcoólica, e não só da alcoólica, de refrigerantes também, de água também. Então, tome cuidado, queridos irmãos. Tome cuidado, porque não tá fácil, não é brincadeira, e é sério isso. Beba água na sua casa. Se for sair, leva água da sua casa. Não compre essas besteiras por aí. Está cada vez piorando mais. Cada vez as substâncias fazendo mais mal para o nosso corpo. Estão nos destruindo. Lembre-se disso. Tá certo? Fica aqui essa meditação. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.